Estou aqui vivamente satisfeito de poder estar aqui com todos. Muito impressionado com a qualidade dos palestrantes que me antecederam, todos eles brilhantes, alguns deles amigos. E dizer que nós estamos aqui vivendo a 13ª edição de um seminário de responsabilidade médica, em que o CREMEB é pioneiro no Brasil. Não sei se isso já foi destacado com a ênfase que mereceria. O CREMEB foi o primeiro conselho regional do Brasil a criar, mais de 10 anos atrás, essa possibilidade de diálogo entre direito e medicina, que só pode trazer bons frutos para a solução de temas tão importantes e que lidam sobre bens jurídicos, os mais relevantes, integridade física das pessoas e a vida das pessoas. Agradecer o convite, e por isso eu estou repetindo agradecer, para você entender que ainda é o agradecimento. Entendeu? Agradecer a doutor Abelardo pelo convite, que muito me honra. E, portanto, a partir de agora, pode contar. E queria dizer a vocês o seguinte também. Muito difícil para mim falar após a brilhante palestra do professor Alessandro Timbó, que é a síntese daquilo que a gente busca aqui, que é conjugar o que há de melhor na medicina e no direito. Então já é difícil por isso, porque ele, com a sua trajetória nos dois campos, ele sintetiza o que há de bom nas duas. E também é muito difícil para mim o desafio que eu me impus de usar pela primeira vez o Data Show, nessa linha de que os médicos costumam usar Data Show e nós da área jurídica não usamos. Só que Timbó acabou de dar um verdadeiro show aqui, slides perfeitos, imagens pulando, e não sei o que e tal. E o meu é um Data Show humilde, eu devo ter dificuldade até para passar aí os slides. Eu peço desculpas aos senhores com isso, mas vou pela primeira vez fazer isso aqui, sempre há um primeiro passo. Dizer também sobre a palestra do professor Timbó, assim, foi muito oportuno poder falar depois da apresentação dele, porque a minha palestra, Responsabilidade Civil dos Hospitais e Nexo de Imputação, vai utilizar bastante essa questão da inaplicabilidade, da incompatibilidade ontológica do CDC em relação à atividade médico-hospitalar. Aliás, eu dizia isso a ele ali antes da gente começar esse bate-papo, que eu tive a oportunidade de defender essa tese em 2010, no primeiro Congresso Brasileiro de Direito Médico, promovido pelo CFM em Brasília. Aliás, o CFM foi inspirado diretamente pelo CREMEB. O CREMEB, fazendo história, inspirou o CFM, e o CFM tem um evento como esse, de maior porte, porque de abrangência nacional. E lá no CFM, em 2010, foi o primeiro congresso desse, eu tive a honra de participar, eu sustentava essa inaplicabilidade do CDC na relação médico-paciente. E recebi bastante, digamos assim, repulsa no meio jurídico, porque ainda hoje, cerca de 10 anos depois, prevalece a ideia de que o CDC deve reger a relação médico-paciente, também a questão dos hospitais. É preciso dizer isso. E, para mim, é uma satisfação muito grande. Eu com o Timbó, nós tivemos lá aulas na pós-graduação em Direito Médico, da UXAL, e aí nós conversávamos, e eu dizia a ele aqui, quero dizer de público, que isso que ele fez aqui agora superou em muito aquilo que eu fiz em Brasília em 2010, uma exposição brilhante. Eu gostaria de ter feito o que ele fez aqui lá. Me esforcei, é bem verdade. Mas quando um professor vê um aluno o superar, isso é de uma emoção muito grande, dá um orgulho muito grande, e essa é a ideia, que os alunos possam, à medida que evoluam, possam superar os mestres, e isso dá muito orgulho e satisfação para os mestres, tá certo? Então, dito isso, eu já destaquei aí o pioneirismo do CREMEB, e uma coisa fundamental no início. Quando nós pregamos isso, não fazemos isso pensando em beneficiar médicos, hospitais, etc. e tal. Na verdade, falta de costume com os slides. Quando nós fazemos isso,
Nós temos a firme convicção, eu tenho essa firme convicção, de que adotar uma postura ponderada, digamos, observando a ideia de meio termo, na hora de avaliar a responsabilidade civil de médicos e hospitais, é algo que é pensado deliberadamente não para beneficiar médicos e hospitais, mas para proteger a sociedade em última análise. É preciso dizer não à responsabilidade eufemística que havia até meados da década de 70 do século passado, década de 80 do século passado, quando as pessoas simplesmente não processavam nem médicos nem hospitais em nenhuma hipótese, mesmo em casos em que havia má prática médica propriamente dita. E há uma minoria na classe médica de casos em que há uma má prática e que precisa haver responsabilidade. Então, não a responsabilidade eufemística. Isso havia na época em que a relação era caracterizada pelo médico de família, isso havia no momento em que os hospitais tinham como mantenedoras instituições religiosas, as casas de saúde, santas casas pias, e etc. e tal. Nesse momento, as pessoas não processavam, mesmo quando vítimas de erros médicos flagrantes. Isso não pode ser defendido nunca. Por outro lado, não se pode, de maneira nenhuma, abraçar uma realidade como a norte-americana. Uma realidade de caças bruxas na medicina. Uma realidade de perda de senso de razoabilidade na hora de avaliar o dever de indenizar de médicos e hospitais, porque quem perde é a sociedade. A realidade norte-americana prova isso. E fatos que estão aí para todo mundo ver e que as pessoas não observam, como a medicina defensiva, chamada medicina defensiva, estão aí para mostrar. Quando você tem um médico, como disse Timbó aqui muito bem, preocupado, em primeiro lugar, em se defender de uma ação que ele acha que certamente virá do que atender o seu paciente, e isso acontece às vezes, só quem perde é a sociedade. Para não falar no encarecimento absurdo da prática médica, que paga, em última análise, é a sociedade. Não é à toa, por exemplo, que tem norte-americano que vem fazer cirurgia plástica no Brasil. Porque os custos lá são absurdos. Será que eu quebrei quando caiu? Vamos ver. Não, funciona ainda. Então é o seguinte aqui. Quando eu falar em hospital aqui, eu vou usar em sentido amplo para abarcar clínicas, casas de saúde em geral, estabelecimentos que tratam as pessoas. E quando eu falo em nexo de imputação, para quem não é da área jurídica, eu estou tratando do chamado quarto pressuposto do dever de indenizar. Responsabilidade civil é um instituto jurídico que trata de definir quando alguém terá que desembolsar algo para compensar ou indenizar um dano que tenha acontecido. E o nexo de imputação é aquele sob o título em que se discute culpa, risco, equidade ou simples disposição legal, com destaque para a grande dicotomia da culpa versus risco. Aliás, Timbó tratou desse tema aqui de forma colateral, que a gente vai poder aproveitar aqui. Também defender a responsabilidade subjetiva dos hospitais, e eu vou defender isso aqui, no que diz respeito à prática médica propriamente dita, não significa desvalorizar a teoria do risco e a objetivação da responsabilidade. Ao meu ver, lá no final do século XIX, início do século XX, quando surgem as primeiras teorias do risco, com Saleyo e Josserand, na França, esse surgimento foi oportuno e deve ser valorizado, porque a responsabilidade objetiva deve dividir espaço com a subjetiva, de modo que você não tenha impunidade, que você não tenha pessoas que sofram danos e quedem ir ressarcidas por conta de deficiência do direito. É importante valorizar a responsabilidade objetiva, mas não em relação à medicina, não em relação ao dever de indenizar de médicos, não em relação ao dever de indenizar de hospitais, no que diz respeito à prática médica, por uma incompatibilidade ontológica, por uma questão de não ser razoável. E é isso que nós vamos avaliar a partir de agora. Quando nós pensamos em responsabilidade dos hospitais, é bom voltar os olhos sobre a obra de José de Aguiar Dias. Eu me lembro da palestra de Pablo Stouze, que ele dizia, falou tudo sobre quem foi José de Aguiar Dias, eu endosso, para dizer que José de Aguiar Dias é um clássico. Stouze dizia ontem que é o pai da responsabilidade civil. Um autor fantástico. O livro dele é um tijolo
E foi, inclusive, atualizado pelo filho, Rui Belfort Dias. Pablo dizia que queria que as filhas crescessem para atualizar os livros dele, e Aguiar Dias conseguiu ter isso. E Aguiar Dias dizia o seguinte: quando você pensa num hospital, para você avaliar o dever de indenizar dele ou não, é preciso saber qual é o plexo de obrigações que um hospital tem. Aguiar Dias, muitos anos atrás, já dizia que você tem que ter uma visão bipartida das obrigações de um hospital. De um lado, o dever de assistência médico propriamente dito. De outro, o dever de hospedagem. O dever de assistência médica propriamente dita é a atividade fim de um hospital. E esse dever só pode ser executado, esse serviço só pode ser prestado necessariamente por imposição legal por um médico. O hospital, mesmo quando tiver um médico que seja empregado dele, não pode determinar a conduta do médico. Não pode dizer faça assim, faça assado. Não pode dizer não sugira determinado tratamento médico porque é caro. Não vá por esse caminho porque eu, diretor do hospital, tenho que se deve ir pelo outro. O médico ele é autônomo na hora em que ele está à beira do leito do seu paciente. Então, no que diz respeito ao dever de assistência médica, tudo o que o Dr. Timbó falou aqui, eu gostaria de subscrever de público nesse momento. Todas as incompatibilidades, tudo aquilo que foi destacado aqui, se aplica aos hospitais no que tange ao dever de assistência médica propriamente dito, já que ele só pode ser prestado por médico. De outro lado, nós temos o dever de assistência, o dever de hospedagem. O dever de hospedagem já é diferente. É você avaliar as obrigações do hospital com relação à estrutura daquele hospital, a estrutura física, se ele provê segurança ou não para o paciente, se ele fornece a alimentação adequada para um paciente que é diabético, por exemplo. O hospital tem que ter a competência de controlar os alimentos que vão ser fornecidos ao paciente. O hospital tem que prover equipamentos médicos adequados para o que se espera de um hospital. Máquinas para fazer exames de imagem, máquinas para fazer cirurgias adequadamente, uma UTI adequada, vagas adequadas à demanda que ele tem, comissões para combater infecção hospitalar, comissão para tratar da organização do prontuário médico. Isso tudo, essas questões são questões estruturais, e aí é um outro tipo de plexo obrigacional. E aí nós voltamos, e aproveitando a palestra de Timbó, nós temos aí na tela o artigo 14 do CDC, que é a norma de regência do que a gente está tratando aqui, dever indenizado dos hospitais. E o artigo 14, como nós acabamos de ver, ele trata no seu caput de responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva, independente de culpa. Lá no parágrafo 4º, que foi transcrito por Timbó há pouco, diz que o profissional liberal deve ter a sua responsabilidade avaliada com base na culpa. Só que o hospital é pessoa jurídica. Então, se entende que a relação médico-paciente deve ser, e hospitalar também, deve ser tratada sob a égide do CDC, temos que enquadrar os hospitais no caput do artigo 14. E isto não é adequado. De lá do Código de Defesa do Consumidor para cá, nós temos cerca de 30 anos. 30 anos. Mais do que minha trajetória profissional. E de lá para cá, nós temos uma total confusão doutrinária e jurisprudencial. Nós temos um desarranjo e uma polêmica. Vejam, depois de 30 anos, será que os tribunais não deveriam já ter sedimentado, confirmado o que é que deve acontecer na hora de restabilizar hospitais? É óbvio que sim. Mas me preparando para estar aqui, diante da honra, e você não estava aqui no agradecimento, que mais uma vez agradeço ao doutor Abelardo pelo convite, da honra de estar aqui, mas preparando para estar aqui com vocês, eu fui pesquisar, fazer uma pesquisa no STJ, e eu vou apresentar para vocês decisões de um mês atrás, mostrando, inclusive de um mês atrás, e outras um pouco menos recentes, mostrando que ainda hoje, 30 anos depois, tem uma confusão que gera insegurança jurídica, com o tribunal se batendo na hora de definir o que fazer para julgar hospitais. É isso que nós vamos perceber aqui agora. Né? Então, está aí o artigo 14, que é a norma de regência. Aí a continuação dele, com os parágrafos, o parágrafo 4º está ali, que eu mencionei. Né? E também atente para o parágrafo 1º, que fala sobre o que é serviço defeituoso.
Vocês vão entender isso, porque eu vou apresentar para vocês na sequência 3 correntes diferentes para definir se a responsabilidade do hospital demanda culpa ou não. O que eu preciso adiantar para vocês é que esse tema é de extrema importância para os senhores médicos que estão aqui. O pessoal do direito entenda, tem alguns que talvez não tenham ouvido falar disso, para além dos hospitais, nós temos aqui pessoas que trabalham, né, com segmento hospitalar e tal, mas isso interessa também os próprios médicos, porque, e sobretudo os jovens médicos, porque existe um fenômeno hoje chamado pejotização. Algumas pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer. É que o médico, que deveria atuar como pessoa física, muitas vezes ele é obrigado a criar a sua própria empresa para poder trabalhar. O número, eu não tenho esse dado, eu deveria até ter pedido ao CREMEB, que talvez tenha, né? O número de empresas, de sociedades médicas que estão registradas hoje no CREMEB. Isso é fácil de conseguir? Conseguir o número de empresas que tem... Não, você não vai ter isso aqui, eu vou pedir depois. Se tiver, depois me diga. O CREMEB é de uma eficiência ímpar, né? Então, vejam vocês, é um número expressivo. Às vezes, um médico que deveria ser enquadrado no parágrafo 4º, ele vai ser enquadrado no caput, porque ele foi obrigado a criar uma empresa para poder trabalhar. Quem é médico sabe o que eu estou falando. Tá? Então, vejam vocês. Tá? Eu falei de 3 correntes. Né? Esse negócio de slide é bom, viu? Estou gostando. Eu acho que com o tempo eu vou chegar na metade da eficiência do professor Timbó com isso aqui. Então, veja aqui o seguinte. É bom que você olha, tá ali. Ó. Primeira corrente. São 3 correntes. Está ali no slide o nome de juristas extremamente conhecidos e famosos que defendem essa primeira corrente. Rui Stocco, Miguel Kfouri Neto, acho que nós conhecemos. Né? Acho que nós conhecemos o Miguel Kfouri Neto. Rui Rosado Aguiar Júnior, ex-ministro do STJ, um monstro da responsabilidade civil no Brasil, diferenciado. O clássico Washington de Barros Monteiro, Cristiano Chaves, Nelson Rosenwald e Felipe Peixoto Braga Neto, como representantes da novíssima escola de direito do país, um livro excelente que eles têm. Todos eles admitem que, a despeito do que diz o caput do artigo 14, a responsabilidade dos hospitais não pode ser objetiva. O que eles estão fazendo, meus amigos, é nada mais, nada menos, esses doutrinadores, do que pregar um entendimento contra a legem, no momento de pós-positivismo. Eles estão dizendo, ó, conheço o artigo 14, conheço o caput, mas, por uma questão ontológica, por uma questão de essência, a responsabilidade do hospital não pode prescindir da comprovação da culpa do médico. O passarinho voa porque, geneticamente, ele foi projetado para voar. Já a galinha, que é um animal até que no meio futebolístico tem importância hoje na Bahia, é um animal que não voa. E, às vezes, cai. E cai de novo. Né? Então, vejam vocês que essa primeira corrente vai dizer isso. Né? Vejam aqui. Bom, não se pode ganhar todas. Então, veja aqui o seguinte. Eu não vou aí seguir o slide para dizer os fundamentos, porque eu tenho a questão do tempo, né, que é importante, que é um recurso inelástico, e a gente precisa observar. E aí vejam que tem vários fundamentos ali para demonstrar o porquê desse entendimento contra a legem. Talvez o principal deles é que uma atividade em que se tem predominantemente a obrigação de meios, é o caso do hospital no que tange ao dever de assistência médica. Isso aqui, essas 3 correntes, é o dever de indenizar do hospital no que tange ao dever de assistência médica. Essa primeira corrente aí diz o seguinte, o hospital ele tem a obrigação de meios. Ele não pode se comprometer a atingir uma cura. Um hospital oncológico, por exemplo, não pode garantir 100% das vezes que vai curar o câncer. É só para usar um exemplo mais gritante. Então, você não pode objetivar uma situação de obrigação de meios. Inclusive, Sérgio Cavalieri Filho, que é ex-desembargador lá no Rio de Janeiro, tem uma obra muito clássica sobre responsabilidade civil, ele acaba admitindo que o parágrafo, ao tratar do parágrafo único 927, que não se deveria cogitar de objetivação de um caso em que se trate de obrigação de meios. Só para constar, de quem não é da área de direito, a obrigação de meio é aquela em que o devedor ele se libera da dívida, não por atingir o resultado, mas apenas por demonstrar que se esforçou ao máximo, que usou o que havia de melhor, que usou o arsenal técnico possível e imaginável para atingir o resultado. Se ele atingiu ou não o resultado, isso é irrelevante para definir se ele vai ter ou não o dever de indenizar.
E esse tipo de obrigação você não poderia objetivar. Tanto é assim que Maria Helena Diniz e Plínio Lacerda Martins, são dois autores conhecidos também do direito, chegam a pregar, ao analisar o parágrafo 4º do artigo 14, que, na opinião deles, o médico que tem a obrigação de resultados deveria responder objetivamente. Vejam que é o outro cenário, é a outra ponta, né? O artigo diz que o profissional liberal vai responder subjetivamente em toda e qualquer situação. Eles estão dizendo o seguinte, que na opinião deles o CDC errou porque deveria ter dito que apenas nas obrigações de meios o profissional liberal deveria responder subjetivamente. Se ele tem a obrigação de resultado, que respondesse objetivamente. Ora, eu não vou entrar nesse mérito, porque não tem tempo para isso, mas não sei se tem algum Francisco aqui. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, me perdoem pela expressão. Então, se é possível sustentar que a obrigação do médico, nas obrigações, a responsabilidade médica, nas obrigações de resultado deve ser objetivada, então as pessoas jurídicas, nas obrigações de meio, têm que responder subjetivamente. Eu passei aqui, e é bom que esse negócio pode voltar, inclusive, veja você ali que no Fundamento 2 tem um julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um leading case importantíssimo, porque foi pioneiro, está na obra de Rui Stocco, está na obra de Miguel Kfouri Neto. Foi o primeiro no Brasil que disse, olha, quando você vai analisar a responsabilidade de um hospital, o que se põe em análise, no que tange a erro médico, no que tange a dever de assistência médica, o que se põe em análise verdadeiramente é a conduta do médico. Não tem como você dizer que a análise dessa conduta deve ser desconsiderada. Outro fundamento é o princípio da boa-fé, que eu passei já ali, que é o fundamento 3. O princípio da boa-fé, meus amigos, é de extrema importância no mundo jurídico hoje, e ele impõe, o que é que ele diz, qual é a consequência prática dele? Ele impõe um dever de lealdade entre as partes, em todas as relações jurídicas no país. Um dever de lealdade, de colaboração recíproca. Me parece que sustentar a responsabilidade objetiva de um hospital, no que tange uma cirurgia cardíaca, no que tange uma cirurgia neurológica, é romper o princípio da boa-fé. É o paciente ir para lá e pretender colocar sobre o hospital o peso da incerteza da medicina. Isso não é agir em consonância com o princípio da boa-fé. E mesmo na seara consumerista, mesmo lá no Código de Defesa do Consumidor, às vezes as pessoas esquecem que o princípio da boa-fé, ele tem que ser cobrado do fornecedor de bens e serviços, mas também tem que ser cobrado do consumidor. Se é que 99% entendem que a responsabilidade médico-hospitalar é consumerista, mas é preciso, então, exigir boa-fé do paciente, tido indevidamente como consumidor. Então, tem aí os fundamentos. Aqueles 5 ali é o que Timbó falou. Eu fiz meu mestrado lá na UFBA, em Direito, foi sobre responsabilidade médico-hospitalar, e no meu livro, que é o fruto desse mestrado, eu sustento, isso que foi uma constatação que eu fiz, que, para mim, quando eu peço às pessoas para verem, é incrível, chega a ser engraçado, porque sustentam, e vamos ver que tem 3 correntes, né? Quem sustenta que a responsabilidade é objetiva e ponto final do hospital, nos julgados, você vai analisar, e aí tem uma incoerência gritante, porque o cidadão diz assim, é objetivo e ponto. E aí, daqui a pouco, no próprio julgado, está ele lá discutindo culpa do médico. Seja expressamente, como a gente vai ver aqui no julgado, seja sob o título de nexo causal. Porque o nexo causal é também pressuposto de indenizar e significa relação de causa e efeito entre o dano e a conduta. Aí o bonitão lá, do ministro ou do desembargador, o que é que ele fala? A responsabilidade do hospital é objetiva com base no artigo 14 e ponto. Daqui a pouco está ele lá. Vamos discutir nexo causal. Será que, nesse caso aqui, o dano foi inevitável ou não? Porque vocês sabem que a essência da excludente, caso fortuito força maior, é a inevitabilidade do evento danoso. Se você demonstra que o evento danoso era inevitável, você quebra o nexo causal e não tem dever de indenizar. Aí o bonitão disse em cima, responsabilidade objetiva dos hospitais, artigo 14, ponto final. Aí depois ele vai tratar do nexo causal. Isso acontece com uma frequência por conta do efeito do passarinho de Timbó. Peraí, desculpa, passarinho de Timbó não. Isso por conta da essência das coisas. Aqui na Bahia a gente fala, para quem não é da Bahia, né? Lá ele. Né? Mas, por conta da essência das coisas. Está ele lá dizendo que é objetivo e no nexo causal ele vai dizer assim, ó, eu vou avaliar a conduta do médico,
para ver se ele fez tudo o que estava ao alcance dele, se ele fez tudo o que estava previsto na Lex Artis ad hoc, chamado consenso médico, porque se ele fez tudo e ainda assim o dano aconteceu, é porque o dano é inevitável e, portanto, quebrou o nexo causal. E o que foi que ele fez aí? Consciente ou inconscientemente, tratou de culpa. É a mesma discussão. Existem motivos técnicos jurídicos, eu até pretendo escrever sobre isso, para explicar o porquê a culpa, às vezes, sai do seu próprio título e é discutida no bojo do nexo causal. É uma questão bem técnica, bem densa, mas o porquê disso está na questão do passarinho de Timbó, né, da essência das coisas. Bom, outros fundamentos aí, só um fundamento importante, eu estou agilizando por causa do tempo, o fundamento 8 ali é uma fala de um ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, muito conhecido, Carlos Roberto Gonçalves, que diz o seguinte, isso com relação a esse entendimento, que é um entendimento contra a lege. Olha o que ele diz ali sobre o CDC. Muitos dos dispositivos do CDC são polêmicos e não poderão ter uma interpretação literal, sob pena de conduzirem a situações absurdas e inaceitáveis. Ele não falou isso em relação aos hospitais, mas isso é plenamente aplicável no que tange ao dever de indenizar dos nosocômios. Está lá, Carlos Roberto Gonçalves dizendo isso. E essa primeira corrente prega uma interpretação que desconsidera a literalidade do artigo 14 caput. E aí, primeiro julgado que abraça essa corrente. Um julgado, meus amigos, tem um negócio que eu vou usar pela primeira vez, é histórico esse momento, que é o... Eu nunca tinha usado esse aqui. Está ali, ó. Um julgado de 10 de junho de 2019, também conhecido como mês passado. Está ali, paciente em estado vegetativo, um caso grave, um dos casos mais graves da restabilidade médica. Pior do que a morte, é quando o paciente fica em estado vegetativo. Aí nós temos lá, olha o que diz um julgado do STJ de um mês atrás. Vamos lá, Luizinha. Jurisprudência dessa corte encontra-se consolidada, mentira. Já começou mentindo. Não está consolidado, como a gente vai ver na sequência. Mas é um julgado importante. Está consolidado, sabe aonde? Mais ou menos na T4, na turma 4, na quarta turma do STJ. Não sei se todos aqui sabem, no STJ só tem competência para julgar esse tipo de causa a terceira turma e a quarta turma. A quarta turma é mais comigo e com o Timbó. Aliás, é ela, a quarta turma, que diz que os advogados não se submetem ao CDC. Essa linha dos advogados não se submeterem ao CDC é de apenas uma das turmas. A outra é contrária. Então está ali. A jurisprudência da Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange a atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto. Alguma dúvida? STJ, um mês atrás, abraçando decisivamente, de forma apaixonada, a primeira corrente. Um mês atrás. Pois é. Então, olha lá. Eu estou destacando esse porque é de um mês atrás. Um mês atrás. Mês passado. Aí, vejam vocês. Desse mesmo julgado, a responsabilidade objetiva que o prestador de serviço previsto no artigo 14 do CDC limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente, internação, alimentação, instalações, aquilo que eu falei, o dever de hospedagem. Dever de hospedagem. Eu lhe atingi com o laser, mas não tem risco não, né? Não tem risco não. Bom, pois é, mas eu estou aqui, me perdoe que eu estou aprendendo esse negócio. Aí veja lá, no caso em apreço, o acordo recorrido concluiu, com base da prova dos atos, que houve falha médica quando da aplicação, etc, tal, peridural. Anestesia ali, presidente. Está vendo aí? Eu falo presidente Jorge Cerqueira, presidente Abelardo, presidente Gessé e a atual presidente, doutora Tereza. Bom, então nós temos ali a comprovação da culpa do médico atrai a responsabilidade do hospital embasada no artigo 932, inciso 3 do Código Civil, é o que Timbó falou, usar para avaliar médicos de hospitais o microsistema do Código Civil e não o consumerista. E o STJ está fazendo isso. Isso que Timbó preconiza, o STJ faz, em parte. Mas a polêmica está lá, que eu vou provar para vocês aqui. Por conta dessa, digamos, má redação, esse mau entendimento de aplicar o CDC em relação a médicos e hospitais. Outro julgado lá, responsabilidade solidária e subjetiva do hospital e do médico integrante do corpo clínico, já aqui terceira turma, que é mais errática, né, ministra Nancy Andrighi, março de 2018, e aí você tem lá, o reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, a incompatibilidade que eu falava,
em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante do corpo clínico. Então, está aí comprovado, julgados recentes, né? E aí chegamos à segunda corrente. Temos que avançar por causa do tempo. Né? Segunda corrente. Autores também que preconizam isso, absolutamente respeitáveis. Herman Benjamin, Plínio Lacerda Martins, Antônio Elias de Queiroga, Marilise Baú. Herman Benjamin, ministro do STJ, ele é nada mais, nada menos que um dos autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, é um consumerista de primeira hora e absolutamente empedernido. Né? E ele defende que a responsabilidade do hospital é objetiva e ponto final. Esse é o entendimento. Tá? Pelos motivos que eu já expliquei antes, que o próprio Timbó falou, eu não concordo com isso. Mas é um entendimento que se aplica o CDC dominante. E aí nós temos jurisprudência do STJ, também recente. Olha lá, ó, T4, quarta turma, que acabou de dizer que agora que o entendimento é consolidado. Olha o que ela vai fazer ali. Ó. Responsabilidade do hospital por danos decorrentes do serviço neles prestados é objetiva nos termos do artigo 14. Olha lá. Independente da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento. A mesma quarta turma, que um mês atrás disse que a jurisprudência está consolidada, está dizendo isso. Agora vai explicar isso, né, ao dono do hospital. O sujeito está lá, é uma causa de 500 mil reais, uma causa de R$1 milhão. Isso é dinheiro em qualquer lugar do mundo. Aí você diz assim, aí pergunta para o advogado, e aí, eu vou pagar ou não? Vamos rezar. Passar um esculápio. Vamos rezar. Olha para aí, pode um negócio desse? Ele está na Bahia, né? Olha para isso. Olha para aí, ó. Abre aí, vamos lá. Aí você tem o julgado 2, agora, também da quarta turma, olha lá. Aí você vê aqui, responsabilidade do hospital onde atua o médico é objetiva quanto à atividade de seu profissional, sendo, portanto, dispensada a demonstração da culpa relativa aos atos lesivos. Durma com um barulho desse e diga que dormiu bem. E aí você ainda tem, para finalizar, a terceira corrente. No direito, quem é do direito aqui sabe. Nos livros de direito sempre tem uma corrente A, corrente B, depois chega o bonitão. Eu sou a corrente 3. Cheguei para resolver o problema. Né? E aí, né? Não tem você da área do direito? Não tem isso? Aí veja aqui o seguinte. Terceira corrente diz o seguinte, não. Quer dizer, a primeira corrente está errada, que a responsabilidade consumerista não pode ser baseada na culpa, está errada. A responsabilidade do hospital é objetiva, a primeira corrente está errada. Autores como Sérgio Cavalieri Filho, Maria Helena Diniz, Paulo de Tarso Sanseverino e Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, né, dizem o seguinte, não depende de culpa. Por outro lado, ela não é puramente objetiva. Eles destacam, viu, doutor Ricardo Maurício, grande mestre do direito do consumidor, que o defeito é um requisito próprio do dever de indenizar da seara consumerista. Portanto, o hospital, ele vai responder independentemente de culpa, mas ele pode afastar de si o dever de indenizar, desde que ele prove que o serviço médico que ele prestou está indene de vícios, está livre de defeitos. E aí ele disse, pronto, o que é que o pessoal aí pensou? Fugir do dilema. Não é nem culpa, nem objetiva propriamente dita. Mais uma vez o passarinho de Timbó chega. O da essência das coisas. O passarinho de Timbó. Já falei o lá ele que fica valendo daqui para frente, toda vez que eu falar o passarinho de Timbó. Então veja aqui o seguinte, chegou o passarinho de Timbó, por quê? Porque se vai analisar o conceito de defeito do serviço, você vai perceber o seguinte, o que é defeito do serviço? Se você analisar, eu vou mostrar para vocês o conceito aqui, vocês vão perceber que você só pode, no que tange a área hospitalar, definir se houve defeito ou não, se você avaliar a conduta do médico e, portanto, inexoravelmente, analisar a culpa deste. Mais uma vez, de forma insidiosa e que se impõe pela questão da essência das coisas. Olha lá. O artigo 14, parágrafo 1º do CDC, estatui que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração, esse é artigo de lei, hein? É o artigo de lei, levando-se em consideração o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido. Ora, meus amigos, sejam vocês médicos ou advogados, será que não está claro? Será que não está claro que você só pode avaliar se o hospital prestou um serviço defeituoso no que tange ao dever de assistência médica, se aquele médico que atuou ali deixou de observar as regras da ciência?
Se ele agiu em descompasso com o consenso médico? Porque se ele fez tudo bonitinho como manda o figurino, se ele seguiu a ciência médica, não há defeito no serviço, independentemente do dano que tenha sido verificado. Ainda que seja o dano pior de todos, que é a morte do paciente. Então está aí a consequência prática dessa terceira corrente é que, pela realidade consumerista, doutor Ricardo, essa se trata de uma inversão do ônus da prova op legis, né? Ou seja, decorrente da lei. Se você entender que essa terceira corrente está correta, em todo e qualquer caso, independentemente do artigo 6º, inciso 8º do CDC, independentemente do 373 do Código de Processo Civil que Timbó destacou, você já começa o processo, no caso de responsabilidade hospitalar, com o ônus da prova da culpa do médico invertido. Mas não me venham com a conversa de que a responsabilidade hospitalar é objetivo e ponto final, porque a essência das coisas não permite. E é esse mau enquadramento da situação da médico hospitalar no consumidor que causa esse desarranjo jurisprudencial, essas idas e vindas, essa coisa de dizer que é objetivo e tratar a culpa depois, que a gente vai ver agora, ó, a jurisprudência dessa terceira corrente. Um julgado de 2018, recente, falha na prestação de serviço médico hospitalar não configurada. Veja que fala da falha. Aí depois tem a responsabilidade do hospital e clínica por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da demonstração da culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento. Aí vem aqui, terceira corrente. É do hospital o ônus da prova de inexistência de defeito na prestação de serviço, inversão op legis, por expressa previsão legal estampado no artigo 14, parágrafo 3º, que trata da questão de responsabilidade objetiva. Então, vejam, três entendimentos diferentes. Se vocês me perguntassem, eu que estudo isso, passei a me dedicar a isso aí, desde 1996, eu entrego minha idade. Eu era recém-formado em Direito e, por conta do escritório que eu trabalhava na época, eu participei do primeiro Congresso Brasileiro de Responsabilidade Médica, em 1996, 5 anos apenas após a vigência do CDC, que ele passou a vigorar em 91, lá no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, onde se discutia, talvez pela primeira vez, que eu saiba, pelo menos, essa questão, com todo mundo em polvorosa, com o Código de Defesa do Consumidor muito recente. Né? E o que eu preciso dizer para vocês se vocês me perguntassem, eu que estudo isso desde então, é dizer para vocês o seguinte, dessas três correntes, a mais adequada é a primeira, porque reflete a essência das coisas. E é isso que haveria de ser consagrado na proposta de lei referenda de Dr. Timbó, que eu endosso e que gostaria muito de, em vida, ver transformada e concretizada em lei. E aí, os julgados aqui, com relação ao dever de hospedagem. Já estou finalizando, eu tenho quanto tempo? Já usei quanto tempo? Quanto tempo eu já usei? Minha amiga que está controlando, quanto tempo eu já usei? Quando você me diz aí é o seguinte, só para saber quanto eu estou abusando dos senhores, né? Então, de repente, já passei muito do tempo. O pessoal não dá nem controle. Rapaz, só alegria. Eles não estão nem controlando o tempo. Leonardo, vamos. Você está controlando? Tem quanto tempo já que eu usei? 35, 34, 83. Hã? Você já passou com 35 minutos. Eu estou 5 minutos além do tempo. Só que a palavra verbal tem peso. Nós temos prova aqui que o Dr. Timbó me concedeu 10 minutos da apresentação dele. Portanto, isso precisa ser observado e o direito precisa valer. Isso ficou demonstrado aqui. Tá? Então é o seguinte, dever de hospedagem, jurisprudência, eu estou terminando já, prometo. Está lá o dever de hospedagem, que é aquela parte estrutural do hospital. Aí é objetiva a responsabilidade. Olha lá, é o que diz a jurisprudência. Julgado de 2017. Eu gosto do slide porque quem quiser pode pegar aí o dado do julgado e você com a internet você tem acesso ao inteiro teor. Para quem é da área de direito isso é interessante. Da área de medicina também, aqueles como o doutor Abelardo, por exemplo, que sabem muito mais do que alguns advogados, que gostam de pesquisar a fonte. Né? E aí está ali, nesse primeiro julgado, dever de hospedagem, tem-se a responsabilidade objetiva para a prestação de serviço, previsto no artigo 14, na hipótese de tratar de hospital, quando administra serviço relacionado ao estabelecimento empresarial, tal, como estadia do paciente, internação, alimentação. Então, aquele que é dono de um hospital tem que ter um especial cuidado nesse particular, porque aí, vocês sabem, a gente está discutindo aqui responsabilidade objetiva ou subjetiva. No caso de responsabilidade objetiva, o réu tem uma dificuldade muito maior para se defender. O réu de uma ação em que se trata de responsabilidade objetiva, ele está muito mais perto da condenação do que o réu em que se trata de responsabilidade subjetiva. Né? E aí, teria outros julgados aqui,
mas eu não quero abusar da paciência de vocês, e é bom também o slide que você adianta, ó, como vai rápido. Outras coisas que eu teria para dizer para vocês, mas o tempo não permite, até a questão da cirurgia plástica estética, da cirurgia plástica meramente estética, enquadrando a responsabilidade médica no parágrafo único do artigo 927, que é um absurdo, mas nós temos jurisprudência disso, passando aqui, nós vamos chegar numa coisa chamada conclusão. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês, foi um grande prazer, né? Dizer que eu temi muito pelo uso desse data show, mas eu acho que deu certo, né? Muito feliz com isso. Agradeço aqui também a doutor Abelardo, que me encorajou nesse desafio, né? E dizer que fico à disposição de todos para eventuais debates, porque esse assunto, eu passei a semana inteira, eu estou ministrando um curso na Faculdade Baiana de Direito e Direito Médico, temos alguns alunos meus aqui, né? Eu estou com uma overdose, porque nós passamos agora 7 dias seguidos tendo aula de 18 a 22, e estou aqui, aqui tratando de direito médico, que é uma coisa que me impulsiona. Afinal de contas, na vida, a gente tem que fazer o que gosta. E fazendo o que gosta, a gente vai longe e a gente cansa pouco. E agradecer muito aqui a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado.